Olá, minha gente! O tema do vídeo de hoje é inteligência artificial e liberdade humana. E eu inicio esse vídeo com uma pergunta aparentemente óbvia. Será que a inteligência artificial pode curar uma doença? Pode transformar uma pessoa? Pode fazê-la evoluir sem ter o ok da própria pessoa? Pode ou não pode? Antes de prosseguir, quem não estiver inscrito no canal, se inscreva. Deixem o vosso like se gostarem do conteúdo e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Pois é, nós estamos diante de uma nova era que se descortina em nossa frente como um conhecimento, como uma tecnologia de fato que chega a assustar. Inteligência artificial, onde é demonstrado, nos é informado o poder e o alcance deste conhecimento artificial. Nós sabemos, por exemplo, o quanto isso vai impactar na comunidade humana por muitos ângulos. Por exemplo, positivamente e depois negativamente. Na medicina, nós teremos diagnósticos cada vez mais precisos, cada vez mais exatos, inclusive que antecipam possíveis doenças. Na farmacologia, idem, nós teremos orientações, direcionamentos dos mais refinados em todos os campos. Nós temos o mundo empresarial, avaliações de mercado, avaliações de agricultura, de precisão. Enfim, em todo o nosso sistema tecnológico e humano, nós temos uma interferência realmente de extremo impacto na medida que este novo conhecimento, essa nova era vai avançando e vai se clareando e se instaurando junto com nós, seres humanos, certo? Então, de um certo modo, temos que olhar isso como um fato da evolução e também extremamente positivo, mas também podemos discutir algumas coisas de extrema importância e até de grande perigo. Agora, quanto à questão de poder a inteligência artificial curar uma pessoa, curar um câncer, curar problemas cardíacos ou prevenir isso, é possível ou não é possível? Existe um fato que precisa ser colocado, esclarecido de um modo mais profundo. O ser humano, ele tem uma chave interna onde, sem o consentimento dele, ninguém pode mexer. Ele tem um poder interno de uma liberdade, que ela seja consciente ou inconsciente, onde se não der ok, ninguém mexe, ninguém interfere e ninguém modifica. Isso pode ser discutido pelas pessoas que não têm o conhecimento. Por exemplo, nós ainda desconhecemos que a maioria das doenças que levam os seres humanos à morte precocemente, elas estão avaliadas por uma decisão do próprio sujeito. Uma decisão que seja consciente ou inconsciente, não importa. Mas existe um aval do sujeito para que uma doença grave precocemente o leve embora. Por uma ignorância, por um desconhecimento, por qualquer razão que seja, certo? Portanto, nós temos que entender que existe dentro do ser humano o livre-arbítrio. Já diziam alguns filósofos do tempo do Império Romano que o ser humano pode ver o melhor, mas ele o faz? Ele pode ver o pior, mas ele o evita? Talvez não, porque ele tem o livre-arbítrio. Ele pode optar livremente por aderir ou não. Portanto, nós precisamos entender em profundidade este ponto, a liberdade humana. A liberdade do sim ou não, a liberdade da escolha, a liberdade de empenhar-se para crescer, a liberdade de querer transformar-se, a liberdade de querer ser mais feliz, a liberdade de querer ser mais sadio, a liberdade em tudo. No fundo, nós somos livres 100% para praticar a nossa desgraça, se quisermos, de um modo ignorante, desavisados, inconscientes, ou praticar progressivamente o nosso bem, a nossa felicidade até o infinito. Portanto, nós podemos, digamos, imaginar que com esse avanço tecnológico, com o mundo robótico,
com o mundo da inteligência artificial, nós tenhamos, na verdade, a mágica de curar doenças e de resolver problemas humanos ao infinito. E nós temos um fato muito interessante, que existe uma ala da comunidade humana, talvez a ala maior, de maior número, quase que total, que pode acreditar, sim, que eu me entrego a um corpo médico, me entrego a um sistema de inteligência artificial, ele me dá as respostas, me dá os antídotos, me dá o diagnóstico e me ensina como eu me recuperar, certo? Porque nós temos hoje grandes recursos, antes mesmo da inteligência artificial, da medicina, da farmacologia e de tantos procedimentos para recuperar e transformar e curar o ser humano, certo? Mas sempre existe um limitador que é pouquíssimo discutido e pouco conhecido. Porque nós achamos que quando um ser humano sofre, automaticamente ele quer mudar. Automaticamente ele quer o melhor. E automaticamente ele quer ser uma pessoa feliz. Isso não é real. Porque nós temos que considerar um processo de educação, uma programação inconsciente, que ela prescreve uma possível e total autossabotagem, um jogar contra o próprio patrimônio. Portanto, nada pode me transformar efetivamente e me fazer crescer de fato sem o meu carimbo, sem a minha assinatura, sem a minha marca, certo? Então, nós podemos entender que junto a todos os recursos que existem para transformar um ser humano, para melhorá-lo, para curá-lo, para fazê-lo crescer, é preciso desenvolver e aprofundar o conhecimento e a grande responsabilidade sobre a liberdade que cada um tem dentro dele, o seu livre-arbítrio. Porque se nós, na verdade, responsabilizarmos, conscientizarmos, orientarmos de que você é livre para viver até o inferno, se você quiser. E você é livre para justificar tudo, criando os argumentos precisos, as justificativas até incontestes, aparentemente. Mas você também é livre para ver o outro lado da medalha, para ver se aquele sim, se tivesse sido dito, teria mudado a realidade. Se aquele não tivesse sido dito, teria mudado a realidade. Inclusive, isso vai até a redutos muito precoces da nossa vida, onde o sim e o não fez acontecer coisas no futuro que nós não esperávamos. Portanto, fica aqui um comentário, uma visão tanto crítica, de que qualquer instrumento tecnológico, incluindo a inteligência artificial, pode ser de grande ajuda do ser humano. Mas é preciso uma educação, uma clarificação e uma conscientização que na minha vida, a minha vida depende de mim, do meu QI, da minha liberdade, do meu livre-arbítrio, certo? E se nós juntarmos, então, essas duas coisas, o conhecimento humano, a inteligência humana, a responsabilidade humana, certo? Junto com os recursos que cada vez mais se descortinam aos nossos olhos, nós podemos, de fato, não só alongar a nossa vida, como podemos resolver tantas coisas de um modo mais fácil e sermos muito mais felizes. Porém, é preciso também afirmar que é sempre indispensável e importantíssimo que a inteligência humana, junto com a responsabilidade humana, dirija o carro. E não te engane, e não te iluda, que não existe nenhuma tecnologia e nenhuma inteligência artificial que poderá dirigir a tua vida sem você estar no comando. Não existe essa hipótese. Ou você está no comando, dizendo sim, dizendo não, pilotando, ou você não espere nada mais do que um final um pouco desalentador. Certo, minha gente? Quem gostar do material, compartilhe. Façam a vossa crítica, é muito importante. Deem o seu feedback para mim, que eu fico muito agradecido. E até o próximo vídeo, próximo encontro. Aquele abraço do velho.